Fala pessoal, muito bom dia a todos. É um prazer falar com vocês aqui do Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, já embarcando para o Distrito Federal, embarcando para Brasília. Hoje à noite tem um aulão lá em Sobradinho, na Faculdade de Projeção, e vai ser um prazer poder encontrar os amigos aí do Distrito Federal que puderem ir hoje à noite à Faculdade de Projeção. A gente vai conversar sobre como estudar para passar no exame de ordem, algumas dicas muito bacanas que servem inclusive para quem estuda para concurso e já passou no exame de ordem, não paga nada, é uma palestra aberta ao público, vai estar lotado lá na unidade Sobradinho, tudo bem? Ia ser em Taguatinga, mas vai ser em Sobradinho, tá certo? Lá em Sobradinho hoje na Faculdade de Projeção. Bom, eu tenho que falar rápido que meu embarque já está aberto aqui, o pessoal já está entrando na aeronave e eu tenho que embarcar agora, né? Tô aqui ó, com meu terno, minha malinha, a velha mochila vermelha, companheira de sempre. Bom, minha gente, hoje às 19 horas lá em Sobradinho, no auditório da Faculdade de Projeção, tá certo? Lembrando que no fim de semana, Brendinha, beijo, né? Lembrando que no fim de semana eu vou estar no Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim. Terça-feira da semana que vem eu vou estar em Salvador fazendo o mesmo aulão que eu vou fazer hoje em Sobradinho, na Faculdade Batista de Salvador. Terça-feira da semana que vem estarei em Recife, sexta, sábado e domingo da outra semana, tudo bem? Manaus no segundo semestre, beleza? Vamos lá. A pergunta é sobre o que é fraude e execução fiscal. O que é que eu vou pedir a vocês agora? Para a gente cortar as mensagens, tudo bem? Sem mensagens. E se vocês puderem, convidem os seguidores de vocês para essa live. E além de convidarem os seguidores de vocês para a live, botem muito coraçãozinho, tá? Só convidando os seguidores, isso aí que a Mirelle fez. Quem puder, convide os seguidores, tá? Para trazer os amigos para assistirem, uma aula importante. Gente, o que é fraude à execução fiscal? Fraude à execução fiscal é uma expressão que a gente utiliza para que a gente indique uma situação fático-jurídica em que o contribuinte tenta dilapidar seu patrimônio, diminuir seus bens, deixar de receber bens para prejudicar a possibilidade de arrecadação da fazenda pública numa arrecadação tributária. Fraude à execução fiscal é a situação jurídica em que determinado contribuinte, ele tenta se desfazer de seus bens, prejudicar seu patrimônio, se colocando no estado de insolvência para impossibilitar a arrecadação do crédito tributário. A fraude à execução fiscal acontece quando um contribuinte, após inscrito em dívida ativa, anote isso porque é isso que mais cai em prova, após inscrito em dívida ativa, se desfaz de seus bens, aliena bens, dilapida o patrimônio para reduzir seu patrimônio a um estado de insolvência ou agravar uma insolvência que já existe. Esse contribuinte, já inscrito em dívida ativa, após a inscrição já feita, aliena bens, doa bens, se desfaz de seus bens para propositalmente impossibilitar a solvabilidade de um crédito tributário do qual o fisco é credor, relativo a um débito do qual ele é devedor. Ou seja, ele deve R$500 mil de tributo. Tem 2 imóveis, cada um valendo 700 mil. Ele pega, cada um valendo 300 mil, e ele doa um imóvel que valia 300, ele tinha 2 imóveis de 300 e tinha uma dívida de 500. Se ele doou esse imóvel dele após já estando inscrito em dívida ativa, e em razão dessa doação ele reduziu o patrimônio a um patamar inferior ao volume que seria necessário para saldar o crédito tributário que já é devido, esse ato dele é um ato fraudatório, configura fraude à futura execução fiscal. Observe que para ter fraude à execução, 2 elementos são importantes. Primeiro, já deve ter sido feita a inscrição em dívida ativa desse débito. Segundo, em razão da alienação posterior à inscrição em dívida ativa, ele tem que se reduzir à insolvência ou agravar a insolvência na qual ele já estava incutido. Então eu tenho que ter o evento daninho, o eventus damini, que é em razão da alienação, em razão do ato de malbaratamento dos bens, dilapidação do patrimônio, ele fica insolvente e esse ato é posterior à inscrição em dívida ativa. Cuidado que é muito comum se colocar em prova que para ter fraude à execução é necessário que já tenha execução ajuizada. É falso. Não precisa ter ajuizamento da execução, o contribuinte não precisava ter sido citado na execução, nada disso. Basta que já tenha a mera inscrição em dívida ativa. Se já tem a inscrição em dívida ativa, ele aliena os bens e fica insolvente, está configurada a fraude à execução, ok? Qual é a consequência de se configurar a fraude à execução? A consequência é que o ato de alienação dos bens, que reduziu a insolvência ou agravou a insolvência já existente após a inscrição em dívida ativa, esse ato é ineficaz perante a Fazenda. Grande Robert, esse ato é ineficaz perante a Fazenda. Ele não se opõe à Fazenda Pública. O ato que configura a fraude à execução
é um ato gravado pela pecha da ineficácia relativa subjetiva. O ato é ineficaz relativamente a um sujeito, a fazenda pública. Então não se oponha à fazenda pública os efeitos desse ato. E o que é que isso quer dizer na prática? Que se a fazenda vier executar esse contribuinte pela dívida que já estava inscrita no cadastro de dívida ativa antes da alienação fraudatória, a fazenda pode penhorar os bens na mão do adquirente, na mão do terceiro, na mão de quem estiver o bem pode ser penhorado e a penhora será válida, porque o ato de alienação após a inscrição em dívida ativa, se desse ato de alienação, esse contribuinte alienante já inscrito em dívida ativa ficou insolvente ou agravou a insolvência na qual ele já estava, o ato é válido, mas é ineficaz perante o fisco, ele não produz efeitos oponíveis à fazenda. Então a fazenda pode penhorar o bem na mão de quem for, independente de quem esteja, o terceiro, de boa fé, de má fé, foda-se, completamente irrelevante. A fazenda tem um privilégio garantido no artigo 185 do CTN, um privilégio garantido no artigo 185 do CTN, que é o privilégio que faculta à fazenda poder penhorar o bem na mão de quem estiver. Então, para a prova que vocês vierem a fazer, praticado um ato de desfazimento de bens, de alienação de bens, e esse ato reduz o contribuinte à insolvência ou agrava a insolvência na qual ele já estava, e esse ato é posterior à inscrição em dívida ativa, ainda que não tivesse execução ajuizada, basta que já tivesse sido feita a inscrição em dívida ativa, o ato vai configurar fraude à execução, a alienação é válida, ela não é nula nem anulável, ela é válida, ela só é ineficaz perante o fisco. Isso consiste no aspecto de que o fisco pode ajuizar a execução contra o contribuinte devedor escrito em dívida ativa e penhorar o bem nas mãos de quem ele estiver, como se ele estivesse no patrimônio do alienante. PB, o ato é válido? É válido. Não é aqui fraude contra credores, defeito do negócio jurídico lá do Código Civil, ok? A gente não está falando da fraude contra credores do artigo 158 a 165 lá do Código Civil. Na fraude contra credores você tem anulabilidade do negócio jurídico que pode ser pleiteada pelo ajuizamento da ação pauliana, ação revocatória, prazo decadencial de 4 anos. Não estamos falando de fraude contra credores, que na alienação fraudulenta, na fraude contra credores, o ato é anulável. Aí você tem um vício no plano da validade. Aqui não. Fraude e execução fiscal, o ato é válido. Preste atenção para não errar isso em prova. O ato de alienação fraudulenta é válido. Tanto é válido que se o adquirente de boa fé que adquiriu o bem quiser ficar com o bem, ele paga a dívida da execução, paga a dívida, que é o que a fazenda quer receber. A fazenda não quer o bem, não quer o imóvel. A fazenda quer receber. O adquirente paga a dívida, extingue a execução e depois, obviamente, vai cobrar na esfera cível do alienante o ressarcimento dessa quantia. Mas o ato é válido. O ato não é nulo nem anulável. Na fraude e execução fiscal, o ato é válido. Ele só é... Eu vou para Brasília. Última chamada, tenho que ir. Já embarcou todo mundo. O ato só é ineficaz perante a fazenda pública, tudo bem? Bom, galerinha, espero ver os amigos aí do Distrito Federal hoje em Sobradinho, né? Como sempre assim, nessa loucura para embarcar sempre o último a entrar. Ainda não chamaram meu nome, né? Esperar chamarem. Atenção, senhor Pedro Barreto, essa é a última chamada, aí fica gostoso, né? Aí é a minha cara, né? Então, hoje de noite, galera, eu tô em Sobradinho. Amanhã eu já tô aqui no Rio para aula 2 do nosso módulo de Direito Constitucional. Ontem foi a primeira aula, foi bacana. Amanhã é a aula 2, ok? Então, quarta e quinta aqui no Rio. Sexta, sábado e domingo eu tô em Cachoeiro de Itapemirim, palestrando lá no evento da Multivix. Domingo eu vou fazer um aulão sobre como estudar para concursos públicos e como estudar para o exame de ordem lá em Cachoeiro de Itapemirim. Segunda eu já tô no Rio. Terça eu vou estar em Salvador da outra semana, terça-feira lá em Salvador, palestra de como passar no exame de ordem na Universidade Batista, na Faculdade Batista da Bahia. Quarta e quinta no Rio, e aí na outra sexta eu estou em Recife, no evento de revisão do Portal F3, presencial para o concurso de delegado de polícia de Pernambuco. Estarei sexta, sábado e domingo da outra semana lá em Recife. Aí na segunda da outra semana eu volto para o Rio. Quem quiser me levar aí na cidade de vocês, eu não cobro nada, gente, para palestrar, palestra de graça. Só arrume um auditório de uma faculdade, da OAB, de algum lugar, arrume um auditório e se comprometa comigo em divulgar o evento. Eu pago minha passagem, pago meu hotel, eu vou com o maior prazer para divulgar, tudo bem? Para divulgar o portal, para fazer a minha aula, para ajudar a galera que quer passar em concurso, passar na prova da OAB. Se vocês quiserem uma palestra do PB aí na cidade de vocês, faz o contato comigo, manda uma mensagem no meu Instagram, @Pedro Barreto, Portal F3, Pedro Barreto, Portal F3 é meu Instagram, né? Ou então no @Portal F3, que é o Instagram do portal, que é o meu curso. Então é só mandar uma mensagem, um privado lá, tá? Um inbox lá no Instagram, ou do portal, @Portal F3, ou no meu Instagram pessoal, @Pedro Barreto, Portal F3. Se vocês tiverem interesse que eu vá fazer um aulão beneficente, de arrecadar alimentos, arrecadar brinquedos, arrecadar donativos e mantimentos para comunidades carentes, para casas de asilo, eu vou voluntariamente, pago minha passagem, pago meu hotel, eu vou aí e faço
o aulão na cidade de vocês. Só arrumem um auditório e se comprometam comigo em divulgar, tá bom? Tenho que embarcar, senão vou fechar o embarque, eu fico aqui no Rio. É sempre um prazer falar com vocês aqui no Periscope, vocês são muito queridos, amo vocês. E galera do DF, daqui a pouquinho eu tô por aí. Valeu, um beijo, fiquem com Deus. Olá pessoal, muito bom dia a todos. É um prazer falar com vocês aqui do Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, já embarcando para o Distrito Federal, embarcando para Brasília. Hoje à noite tem um aulão lá em Sobradinho, na Faculdade de Projeção, e vai ser um prazer poder encontrar os amigos aí do Distrito Federal que puderem ir hoje à noite à Faculdade de Projeção. A gente vai conversar sobre como estudar para passar no exame de ordem, algumas dicas muito bacanas que servem inclusive para quem estuda para concurso e já passou no exame de ordem, não paga nada, é uma palestra aberta ao público, vai estar lotado lá na unidade Sobradinho, tudo bem? Ia ser em Taguatinga, mas vai ser em Sobradinho, tá certo? Lá em Sobradinho hoje na Faculdade de Projeção. Bom, eu tenho que falar rápido que meu embarque já está aberto aqui, o pessoal já está entrando na aeronave e eu tenho que embarcar agora, né? Tô aqui ó com meu terno, minha malinha, a véia.